E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, tô por aqui direto. Olha só aí, em véspera de jogo de Libertadores. Provavelmente você tá com o coração aí fervendo, coração pulando um pouquinho mais acelerado. Tá chegando a hora de jogão de Libertadores, é sempre diferente. Mas, pelo visto, o Fernando Diniz tá tranquilão, né? Pelo visto, o Diniz tá super de boa, tá inventando aí um monte de novidades. Que olha, vale a pena a gente avaliar com calma, avaliar com tranquilidade, pesar o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, onde a gente acha que ele tá mandando bem, onde ele acha que tá mandando mal, mas vamos ver. Tá liberado, né? Tá liberado falar, criticar quando tiver alguma coisa do Fernando Diniz. Tem a galera aí que não permite isso, não. Mas, como bom tricolor que sou e jornalista independente, vou aqui falar o que eu penso, vou falar o que eu acho. E se você concorda comigo, você mexe o dedo no like. Se não concorda, você vai meter o comentário aí e vai falar. Flusão Strongest nesta quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília, tudo pronto aí para esse jogão. Que olha que para quem acha que não vale nada, eu discordo um pouquinho. Para mim, isso é um jogo bem importante e pode ser uma tranquilidade daqui para frente para a sequência da Copa Libertadores. O Flusão não deve ir com seu time principal, segundo todo mundo já viu aí, todo mundo já deu. O Fluminense deve ir realmente com um time bem alterado, com um time bem alternativo. Felipe Melo, Ganso, Cano e Lima nem embarcaram. Ficaram pelo Brasil mesmo. Ou seja, o time do Flusão vai vir bastante modificado. E olha, muita gente aqui torcendo o nariz para essa decisão do Fernando Diniz. Você vai me perguntar, qual você? Tu é maluco? Tu vive criticando o cara, falando que ele tem que poupar os jogadores. Quando ele poupa, você vai reclamar também? Eu vou falar que eu não concordo, porque essa competição, eu acho que não é competição para poupar ninguém. Se tivesse feito isso antes, se tivesse pensado a longo prazo, planejado, que alguns jogadores realmente precisariam ter tido aquela pausa, aquele descanso, de repente chegava nesse momento agora, não precisava estar aí nesse desespero. Veio um tropeço sério contra o Botafogo, perdeu jogadores importantíssimos, e agora está aí sim sendo obrigado a fazer isso. Por mais que o Fernando Diniz não vá admitir, é óbvio que ele chegou no limite do que os atletas estão aguentando. Então chegou um momento que ele falou: realmente aqui agora não dá mais. Podia ter feito isso lá atrás? Podia ter feito isso contra o Paysandu? Podia ter feito isso contra o Cuiabá? Será que o time estaria tão esgotado como está agora? Aí realmente fica complicado. Mas, enfim, dos males o menor. Ainda bem que tem esse jogo aí que você pode ter queimar essa gordurinha, mas a estratégia que eu tô achando um pouquinho arriscada demais. Você me pergunta, hoje, no momento atual, você pouparia jogadores? Provavelmente sim. Não sei se pouparia todo o time como ele tá fazendo agora. Isso eu não acho legal. Poupar o time inteiro de uma vez só, uma paulada só, eu acho arriscado. Mas, como jogo na altitude, jogo complicado, os caras lá prometendo que vão fazer uma correria para cima do Fluminense, enfim, aí ele vai e promove um bando de garoto. Por exemplo, lateral esquerda deve ter o esquerdinha, a gente vinha pedindo aqui tanto. Caramba, por que não deu oportunidade para o garoto jogar contra o Cuiabá, por exemplo? Jogo no Maracanã, jogo tranquilo, com a torcida do lado. Será que seria, para a estreia de um garoto, não seria muito mais recomendado você botar ele para jogar? Ah, não vai jogar o jogo inteiro. Pô, pelo menos sente o clima do jogo, sente como é que é a movimentação da equipe, sente como é que é vestir a camisa, perder aquela tremedeira de estreia. Provavelmente o Isaac também vai entrar na frente lá. Será que é um jogador que não podia estar tendo mais oportunidades, como poderia estar sendo aos poucos? Mas não. Num jogo em altitude, de Libertadores, onde sabe que os caras vão chegar duro, vão jogar pesado, com correria, na altitude, não sei, eu acho que é jogar os meninos seria jogar os meninos na fogueira, mas o Diniz deve saber o que está fazendo, está ali acompanhando os jogadores, sabe que da capacidade de cada um, então vamos torcer para que ele esteja certo. É muito fácil eu chegar agora aqui, falar e esperar o resultado, mas estou falando antes justamente por causa disso. Se por um acaso o Fluminense conseguir um resultado positivo, parabéns, palmas para o Diniz. Mas o risco que está sendo colocado a esses garotos, o risco que está sendo posto, a gordura que o Fluminense conquistou agora, está sendo muito alta. E você vai me perguntar, ué, por quê? E eu te explico por que eu acho que está sendo feito isso. O Diniz está apostando todas as fichas dele, na última rodada. É isso mesmo. Porque se o Fluminense, por exemplo, chegar lá agora lá na Bolívia
e conquistar uma vitória, pô, maravilha. Esse aí é o cenário maravilhoso, ideal do mundo que a gente imagina e planeja e gostaria. Mas, pelo visto, não é isso que ele está planejando, tá? O Diniz está indo para lá e mandando um recado para o seu adversário. Olha, estou chegando aqui na Bolívia para empatar esse jogo. Vocês que venham para cima de mim. O cara do outro lado lá também não é bobo. Tá esperando o quê? Tá achando que o cara lá é bobo. Vai chegar, não, o Fluminense é o líder, com 9 pontos, eu vou ficar aqui atrás. Não vai, ele vai partir para cima. Ele, inclusive, já falou isso. O treinador é novo. O treinador vem de uma goleada lá no Campeonato Boliviano, no Campeonato Local, e já falou que vai imprimir uma correria. Então, a gente espera que nos primeiros minutos, principalmente, haja assim uma pressão muito forte. Um time cheio de garotos, eu acho um pouco arriscado. Mas aí você vai entender que eu estou querendo chegar. O Diniz está apostando sim todas as fichas nesse empate. Por quê? O empate é um bom resultado? O empate é um resultado maravilhoso. Claro, como eu já falei, se ganhar, lindo, vai a 12 pontos, matematicamente classificado aí, praticamente matematicamente classificado, e matematicamente classificado e praticamente líder. Então, seria assim uma coisa de outro mundo. Você apostaria na vitória do Fluminense? Eu não. Porque o recado que o Diniz está passando é justamente esse. O Fluminense está chegando lá para empatar. Empate é um resultado maravilhoso. A gente sabe sim que há dificuldade de jogar na altitude, é um jogo complicado, a gente sabe que tem jogador que passa mal, mas isso independe de idade, independe de biotipo, independe de um monte de coisa. São fatores que acontecem e você só sabe na hora. O Fluminense está apostando numa estratégia que eu também acho um tanto quanto arriscado, mas nesse caso não tem muito para onde correr, porque o tempo é coisa rara, coisa escassa no futebol. Se foi hoje, quarta-feira, para Santa Cruz de la Sierra, e amanhã parte para La Paz, onde sim, porque Santa Cruz de la Sierra é nível do mar, praticamente nível do mar, 400 metros de altitude, então não sente praticamente nada, não sente nada, e aí sim, no dia do jogo chega lá. Algumas pessoas especialistas falam que os efeitos da altitude começam a serem sentidos a partir de 2, 3 horas. É exatamente o período do início do jogo. Mas é uma estratégia arriscada, mas necessária. Tudo bem, esse caso aí eu não vou nem falar nada, porque realmente, se tivesse condição de chegar uma semana antes, mas a gente sabe que não tem. Até teria se tivesse poupado contra o Botafogo, né? Mas não é o caso, e realmente aí já é pedir demais. Aí eu até entendo que essa estratégia seja, vamos dizer assim, utópica. Mas vamos lá, o Fluminense está indo sim para La Paz para buscar esse empate. Deixa eu voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Brasil com um pontinho. Se voltar com um pontinho, joga as mãos para o céu e agradeça a Deus, porque realmente foi assim, uma coisa incrível, porque o Fernando Diniz está realmente mandando esse recado. Eu quero isso, estou chegando aqui na Bolívia para conquistar esse um ponto, e caso isso aconteça, o Fluminense vai ficar ali com 10 pontos ganhos, hoje tem 9, e garante sim a classificação, tá? Desde que não haja um empate lá na outra partida entre River Plate e Sporting Cristal, melhor dizendo, Sporting Cristal e River Plate, tá? A tendência, se eu tivesse que apostar numa vitória de quem você apostaria? Apesar do jogo ser no Peru, eu ainda aposto na vitória do River Plate, que é um time muito mais experiente, muito mais qualificado, apesar de que eu acho que, tecnicamente, esse time do Strongest é mais fraco, e permita-me dizer aí que não há nenhum trocadilho, dizer que o Strongest é o mais fraco, mas o Strongest joga a favor na sua equipe ali com camisa 10, chamado Altitude, coisa que o Sporting Cristal não tem. Então, nesse momento, se eu tivesse que apostar em um vencedor dessa partida entre Sporting Cristal e River Plate, apesar de estar jogando fora de casa, eu apostaria nos argentinos. E aí, como é que ficaria a situação? O clube, o Fluminense iria a 10 pontos ganhos e o River Plate ficaria com 6 pontos ganhos. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, é exatamente isso. River Plate ficaria com 6 pontos ganhos e o Fluminense ficaria com 10 pontos ganhos caso aconteça um empate e o Strongest passaria a ficar com 4 pontos. Tá? E aí? Aí na rodada seguinte, o que acontece? Na rodada seguinte, o River Plate pega justamente o Flusão. Vai pegar o Fluminense. E aí, tô pensando aqui com a cabeça do Diniz. O que ele tá pensando? O Fluminense com 10 pontos, o River Plate com meia dúzia de pontos. O que vai acontecer? Vai ter um confronto direto entre as duas equipes. O Fluminense garantido já na próxima fase e joga tranquilo na Argentina. É isso que ele tá pensando. Mas vamos imaginar que aconteça uma coisa ruim. Vamos imaginar a situação pior. O Fluminense perde, fica com 9 pontos ganhos.
O River Plate confirma seu favoritismo, vai a 6 pontos ganhos. A gente vai para a Argentina com apenas 3 pontos de vantagem. Ou seja, 6 pontos para o River Plate, 9 pontos para a gente e 6 pontos também para os Strongest, tá? Porque aí seria um bololô só na competição, tá? Ainda assim, vamos imaginar que o cenário seja trágico, o cenário seja muito ruim, o cenário seja totalmente adverso para o Fluminense. Se perde lá para o River Plate, o Fluminense se manteria com 9 pontos, River Plate chegaria com 9 pontos e o Strongest, supondo que ganhe também lá do Sporting Cristal na outra rodada, também iria a 9 pontos. Ou seja, 3 equipes com 9 pontos na última partida. O que acontece? Na última rodada, River Plate e Strongest se enfrentam. Fluminense e Sporting Cristal jogam no Maracanã. E é aí por isso que o Fernando Diniz, eu acredito, está apostando no time reserva nesse jogo. Porque se vier um ponto, ele acha que está no lucro. Se não vier nada, ele joga todas as fichas no jogo final lá no aqui no Maracanã. E ainda tem a possibilidade de conseguir pelo menos mais um empate contra o River Plate. Então, na minha cabeça, estou pensando o seguinte, vê se você concorda comigo e vem junto comigo aqui. Fernando Diniz, abre mão desse jogo, mesmo assim, pode conseguir um pontinho contra os bolivianos, pode conseguir um pontinho contra o River Plate, e aí fica tranquilão. Por isso ele está, entre aspas, abrindo mão, porque o que vier de River Plate e o que vier de Strongest, de ponto, desses dois confrontos, é lucro. Então pode ser que ele está jogando, se tudo der errado, se tudo sair contra o esquema do Fluminense, ele joga todas as fichas na partida contra o Sporting Cristal no Maracanã, que vai estar certamente lotado de tricolor, torcida apoiando. O que eu acho ruim dessa situação? O Fluminense tem capacidade de conseguir uma vitória contra o Sporting Cristal na última rodada? É óbvio que tem. Totais condições de fazer isso. Porém, pensando um pouco à frente, o Fluminense vai perder uma bela de uma vantagem que conquistou aqui. Primeiro, de saldo de gols, porque o saldo de gols vai cair bastante, e dos pontos ganhos, onde pode conseguir aí uma vantagem nos próximos confrontos das próximas fases. Ou seja, se tivesse poupado lá atrás, aquele papo de novo que a gente teve aqui o tempo todo, tivesse poupado lá atrás, de repente não estava nesse desespero todo que está agora. Rezar para que Alexander, Keno possam retornar, tenham condições de jogo e o time possa voltar a jogar aquelas partidas de futebol que a gente tanto gostou, que nós tanto nos encantamos, ficamos felizes de acompanhar. Então vamos torcer para que isso realmente aconteça, tá? Só aqui a Flu TV hoje liberou aqui algumas imagens, a gente pode ver aqui do treino de hoje, tá? O Fluminense está aí em boas condições, pode ser que os jogadores aí estejam relaxados, tranquilões, e embarcaram, já falei, para Santa Cruz de la Sierra, e depois partem para La Paz, onde vão encarar o Sporting Cristal. Outra notícia relevante que foi divulgada hoje também é que o árbitro da partida é um árbitro chileno e é a primeira vez que ele vai comandar um jogo de Libertadores, tá? Ou seja, teremos jogo na altitude, correria, pressão da torcida, pressão de jogadores adversários e árbitro inexperiente. Mais um motivo de preocupação. Para nossa sorte, o Fernando Diniz escalou um bando de jogadores experientes. Tem Manel, tem David Braz, tem o próprio Fábio, e o Fábio foi hoje o jogador escolhido pela Flu TV para bater um papinho. Para usufruir tudo que a gente tem de melhor, saber das dificuldades, mas que a equipe está bem concentrada, focada, trabalhou bem durante esses dias que antecede a partida. Então, fé em Deus e concentração, dedicação para buscar um resultado positivo, né? Tá, aí o Fábio foi o jogador escolhido pela Flu TV para bater esse papo antes do embarque. E aquilo, falou muita coisa, porque essas entrevistas aí de assessoria de imprensa realmente não falam muita coisa, mas é apostar aquilo que a gente já falou. Você concorda comigo? Você acha que eu estou merecendo um like? Não esquece de meter o dedo no like, cara. Se inscreve aí no canal também, para a gente poder sempre bater esse papo, trocar essa ideia. Acho que estou merecendo. Hoje o papo ficou legal, o papo ficou interessante. E você pode me ajudar bastante. Teu camarada aqui precisa muito da sua inscrição, do seu compartilhamento com os amigos. Não se esquece de meter o comentário aqui. Se você discorda, mete seu comentário. Se você concorda, mete o dedão no like e a gente pode trocar muita ideia. E diz aqui, eu quero ver nos comentários, quanto é que você acha que vai ser esse jogão?
Tá beleza? Tô contando contigo, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.